Olá, boa noite. Polícia Civil prende ex-prefeito de Serrano do Maranhão após determinação da Justiça. Homem morre em colisão entre moto e 2 veículos na região metropolitana de São Luís. Aquele Jeep vermelho bateu contra esse Renault que atravessou a pista e colidiu contra o ônibus que estava em sentido contrário. O motociclista perdeu o controle, bateu contra o ônibus e não resistiu ao impacto. No interior do estado, mulher assassinada a tiros na porta de casa. O UFMA abre procedimento administrativo para investigar postagens homofóbicas de universitário em redes sociais. E ainda, seminário na capital debate os desafios de crianças e adolescentes com deficiência. Um homem morreu hoje após uma colisão entre 2 veículos na região metropolitana de São Luís. A polícia militar esteve no local do acidente para fazer os procedimentos necessários. O acidente envolveu 2 carros, um ônibus e uma motocicleta, causando um grande engarrafamento na Avenida dos Holandeses. Este senhor que estava dentro do ônibus do acidente só recorda do grande impacto da batida. Foi muito rápido. De repente aconteceu muito rápido, porque eu senti um impacto muito alto. E eu pensei que onde que tinha acontecido, mas todo mundo está tudo bem. E eu estou olhando agora, depois que nós descemos do ônibus, olhou um rapaz aqui estirado. De acordo com informações de testemunhas, o acidente aconteceu muito rápido. Aquele Jeep vermelho bateu contra esse Renault que atravessou a pista e colidiu contra o ônibus que estava em sentido contrário. O motociclista perdeu o controle, bateu contra o ônibus e não resistiu ao impacto. O condutor do carro, que foi arremessado para o outro lado da avenida, confirmou a dinâmica do acidente. Assustado com tudo que aconteceu, ele afirma que não teve como evitar a colisão. Eu vinha no outro sentido de lá para cá, ele bateu no meu carro como está aparecido lá e me jogou para o lado daqui. Eu bati no ônibus ali, que está lá na frente lá, e o motoqueiro bateu no ônibus, porque o ônibus teve que fechar para o lado de lá, e ele bateu no ônibus e aconteceu essa vítima fatal. A polícia militar esteve no local do acidente para fazer os procedimentos necessários. Segundo informações aí, disse que esses 2 veículos vinham fazendo racha, não sei, né? Informar. São uns bizu que a gente escutou por ali já. E no interior do estado, uma mulher de 33 anos foi assassinada hoje a tiros na porta da própria casa. O repórter Ciro Mineiro tem mais detalhes. Esse caso aconteceu por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira no município de Pedreiras, que fica a 245 quilômetros da capital. Segundo informações da polícia, a vítima, identificada como Rosileide Grangeiro Souza, foi abordada por 2 homens em uma moto quando estava saindo de casa na companhia da filha dela. O repórter Jorge Henrique conversou com o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar de Pedreiras, Major Ricardo. Acompanhe. A situação ali foi realmente ali de acerto de contas. Agora é claro que esse tipo de crime fica a cargo da Polícia Judiciária, a qual tem poder para poder abrir investigações. Inclusive informações preliminares dão conta de que teriam sido 13 disparos de arma de fogo. Essas informações de 13 disparos também eu vou aguardar o perito, porque é ele que mesmo que vai dizer quantos disparos de perfurações, de entrada e saída de projétil. Então a gente dizer assim, quantos, né, enquanto autoridade, fica meio complicado, até mesmo porque nós não temos competência para dizer a quantidade de disparos. Sabemos que foram vários disparos, né? Então numa possível aí, na justiça pode até ser questionado. Então a gente espera aí o laudo aí. Agora o que sabe é que essa mulher ela foi morta, né, vitimada. Tem toda uma história por trás disso aí, a Polícia Militar já tem conhecimento, a Polícia Judiciária também. Agora a gente conta aí com o competente trabalho dos delegados, principalmente o delegado Diego, o delegado regional, o qual chegará aí nos envolvidos do caso. Os tiros atingiram os braços e o tórax de Rosileide, que não resistiu e morreu no local. Ciro Mineiro para o Jornal da Difusora. E na semana passada, uma mulher do município de Barra do Corda morreu ao levar uma descarga elétrica enquanto manuseava o celular que estava na tomada. O caso levanta o alerta sobre os cuidados durante o uso do aparelho. Veja na reportagem de Fábio Cabral. O celular é o companheiro inseparável da Vitória. Ela passa o dia inteiro com ele, ouvindo músicas, pesquisando e navegando nas redes sociais. De tanto usar, a bateria vai logo embora. A solução é usar o aparelho no carregador,
um risco para muitos, mas que ela não leva em consideração. É muito falado, né, que não é seguro, que pode ter descargas elétricas e diversas coisas que podem acontecer, mas a gente já está tão habituado a fazer sempre isso que não se preocupa com os riscos. Na semana passada, Patrícia Santana Medeiros, 39 anos, morreu na cidade de Barra do Corda após receber uma descarga elétrica enquanto colocava o celular para carregar na tomada. Este engenheiro elétrico explica que o risco de choques ou descargas nessas situações existe, especialmente por dois motivos: a utilização de equipamentos fora do padrão, sem o selo de qualidade do Inmetro, e problemas na instalação elétrica do imóvel, que deveria proteger os usuários. Por isso, o recomendável é não usar o celular enquanto ele estiver carregando. Infelizmente, ocorre no dia a dia, a gente observa isso, é que há muita negligência por parte dos proprietários das suas instalações elétricas no que diz respeito ao cuidado mínimo, um mínimo, pelo menos aquele que se exige por norma, para que se evite situações de se colocar em risco tanto o usuário quanto as pessoas, seus familiares, enfim, que estão ali próximos. E para isso, para que se tenha a melhor percepção de todos os riscos que envolvem aquele ambiente, se recomenda sempre que se seja sobre a consultoria de um profissional qualificado e habilitado. E daqui a pouco, o ex-prefeito de Serrano do Maranhão é preso após determinação da Justiça. E ainda, postagens homofóbicas de universitário repercutem em sessão na Câmara de Vereadores. O ex-prefeito de Serrano do Maranhão, Leocárdio Olímpio Rodrigues, foi preso pela Polícia Civil após determinação do Poder Judiciário da comarca de Cururupu. Ele respondia a 2 ações penais em função de desvio de dinheiro público, irregularidades em prestações de contas, fraudes em licitações e contratação irregular de servidores. Leocárdio governou o município entre 2004 e 2010, ano em que foi afastado pela Justiça. Somando-se as penas das 2 sentenças, o ex-gestor foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Advogados militantes da causa feminista e combate à homofobia protocolaram hoje no Ministério Público Estadual na capital uma representação criminal contra o universitário da UFMA que fez postagens homofóbicas nas redes sociais. As postagens com teor ofensivo e discriminatório foram feitas numa rede social através da conta de Marcos Silveira. Numa das postagens ele escreveu: "É hora de entregar todos os esquerdistas ao DOPS. Ustra está muito vivo." Referências a um dos maiores torturadores da história do país e ao Departamento de Ordem Política e Social, que durante o regime militar realizou prisões ilegais, torturas e até matou pessoas que fossem contra a ditadura. Numa outra postagem, Marcos Silveira publicou: "Atenção geral, tá liberada a caça legal aos viadinhos." As postagens também foram direcionadas a mulheres. Depois de perceber a repercussão negativa das mensagens, Marcos Silveira apagou todas as postagens e publicou um pedido de desculpas pelas redes sociais. O autor das postagens, Marcos Silveira Leite Júnior, é estudante de Química Industrial na UFMA. As mensagens dele repercutiram de forma negativa entre os colegas de universidade. Eu acho que deve ser uma pessoa deve fazer uma coisa dessa. Ele era do meu convívio, porque eu conhecia ele, e eu nunca esperava que ele iria fazer isso. A Universidade Federal do Maranhão se manifestou por meio de nota, pela qual disse que promoverá a apuração rigorosa dos fatos, considerando a gravidade das declarações. O diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia afirmou que um processo administrativo já foi aberto contra o estudante, que pode até mesmo ser desligado do curso. Nós temos instrumentos legais do âmbito interno de punir ações, não é este caso, qualquer ação dessa natureza, nós temos condições de punir. Hoje pela manhã, este grupo de advogados representando o coletivo de assessoria jurídica popular e feminista e o grupo de advogados pela diversidade sexual e de gênero
protocolou uma representação criminal contra o estudante no Ministério Público. Pedimos ainda que seja apurada a investigação aí pela Polícia Federal do conteúdo misógino, como determina a Lei Lula. Ao visualizar o conteúdo das publicações na rede social, percebemos que elas afrontam direitos fundamentais, sobretudo de mulheres e população LGBTQI. O assunto também repercutiu na sessão desta terça-feira na Câmara Municipal de Vereadores de São Luís. Veja na reportagem de Eduardo Ericeira. Boa parte dos vereadores ocuparam a tribuna da Câmara para debater os últimos acontecimentos envolvendo a discussão sobre a homofobia e o debate envolvendo a educação sexual dentro das salas de aula. O vereador Sam Marques lembrou dos acontecimentos mais recentes. A gente vai preparar aqui na Câmara Municipal uma nota de repúdio para que esses atos não continuem acontecendo e, consequentemente, o Ministério Público tem que tomar uma providência sobre isso e, com certeza, a UFMA, em processo disciplinar, com certeza saberá agir. Tramita na casa um projeto de lei do vereador Ricardo Diniz, que trata de pornografia infantil. Segundo o parlamentar, estaria havendo um suposto exagero de como o assunto sexualidade estaria sendo tratado nas escolas. As famílias precisam estar asseguradas, nossas crianças não podem ficar vulneráveis a informações que não condiz à doutrina da família. O Estado ele faz parte da formação da criança, do indivíduo, mas a família é a principal instituição dentro de uma sociedade e ela precisa estar garantida com projetos que não venham contra ao que a família doutrina dentro da sua residência. O vereador Honorato Fernandes já chegou a pedir vista. Para ele, o assunto deve ser melhor debatido de forma mais ampla. Que se faça uma audiência, que vá se ouvir os especialistas, que se ouça a universidade, para de que forma consciente a gente encontre um caminho de fazer e auxiliar o debate a todo tipo de conteúdo que é impróprio. Mas eu não posso aceitar de maneira nenhuma, é uma censura prévia, eu não posso aceitar de forma nenhuma, é taxar como se os professores já estivessem dentro das salas de aulas, fazendo qualquer tipo de orientação ou formação equivocada para criança e adolescente. Na galeria, professores vêm acompanhando a discussão do tema. Para a grande maioria da categoria, o tema é de fato polêmico e deve ser discutido entre os mais variados setores da sociedade, mas jamais proibido o debate em sala de aula. A questão educacional precisa ser debatida, nós temos muitos temas, essa questão da ideologia do gênero precisa ser debatida, discutinada, para que a sociedade, a comunidade escolar se aproprie do que de fato ocorre, para evitar que a coisa seja distorcida, como vem sendo distorcida em todo o país. O que está em jogo aqui é o cerceamento da liberdade de cátedra dos professores. O objetivo é criminalizar a liberdade de cátedra, a liberdade de pensamento e a liberdade de crítica. E é isso que são os pilares da formação docente, da formação intelectual. Não é educação que é possível sem a liberdade dos professores e a possibilidade que os estudantes tenham acesso de maneira livre aos conteúdos. Daqui a pouco, o prefeito Edivaldo assina a ordem de serviço para a criação de 5 novos ecopontos e galpões de triagem. E ainda, seminário na capital debate os desafios de crianças e adolescentes com deficiência. São Luís vai ganhar 5 novos ecopontos e 2 galpões de triagem para benefício das cooperativas de catadores de resíduos da capital. O prefeito assinou a ordem de serviço para a construção de mais 5 ecopontos em São Luís, na reserva do Itapiracó, que abrange a área da Coab e Quatrac, outro no bairro do Sacavém e no bairro da Cidade Operária, uma demanda antiga desta parte da cidade. Destaque para os outros 2 pontos em que serão construídos os espaços para coleta de lixo, no bairro da Vila Isabel, na área Itaquibacanga, e no centro, na rotatória do Anel Viário. Esses 2 últimos ainda vão contar com galpões de triagem. Vão aí somar aos 11 que nós temos, ou seja, totalizando 16 até o final deste ano de ecopontos, e mais 2 galpões de triagem. Até o final da gestão, a previsão de 30 ecopontos. Lembrando que este é um dos legados que a nossa gestão deixa. Em São Luís já existem 11 ecopontos, beneficiando diretamente 104 bairros aqui da capital maranhense, o que abrange aproximadamente um público de 380 mil moradores. Já foram mais de 18 mil toneladas de lixo recolhidas. Nós incluímos também as cooperativas de reciclagem dentro desse processo, no momento que os resíduos que são recebidos lá são encaminhados para as cooperativas, melhorando aí, fomentando aí o desenvolvimento sustentável, economia circular, geração de emprego e renda e fechando o ciclo, o ciclo circular do resíduo.
Na oportunidade, a solenidade foi acompanhada por representantes de organizações de áreas beneficiadas. A renda aumentou, o volume de material aumentou e, consequentemente, a renda também aumentou. É um processo difícil porque a comunidade precisa participar, precisa entender da necessidade de contribuir. O lixo não vai por si só para a área, ele é depositado. Por conta do sucesso do projeto de ecopontos na cidade, além da feirinha São Luís, Edivaldo Holanda Júnior concorre ao prêmio de prefeito empreendedor. Durante a solenidade, ele comentou sobre a indicação. Esperamos receber o prêmio final, né, de ser campeão aí nessa final. E vai acontecer no dia 8 de novembro e convido a imprensa e todas as pessoas para que possam estar presentes ali. E a Defensoria Pública do Estado realizou hoje o seminário de capacitação sobre a criança e o adolescente com deficiência, os desafios e as conquistas da inclusão na atualidade. Os servidores públicos tiveram um dia para refletir sobre as necessidades de quem é diferente. Foi um dia para aprender a servir pessoas com deficiência que muitas vezes não conseguem ter sequer os direitos básicos assistidos. A Defensoria Pública recebe muita demanda de negativa de atendimento médico à pessoa com deficiência, ao transporte também público. Muitos têm tido negado o seu direito a passe livre, então eles procuram a Defensoria Pública. Se falta acesso ao básico, imagina o resto. As crianças e adolescentes precisam ter acesso ao lazer, precisam ter acesso à cultura, precisam ter acesso ao esporte e precisam ter a garantia da mobilidade. O seminário de capacitação fez um alerta para os desafios e as conquistas da inclusão na atualidade. Ele integra as atividades realizadas pelo projeto Superando Barreiras em defesa da criança e do adolescente com deficiência, que já atendeu mais de 1.000 pessoas e é executado pela Defensoria Pública do Estado. Entre os temas discutidos, os destaques foram o acesso à justiça e a utilização dos canabidióis. Hoje terá uma palestra a respeito do tema, indicando quais são os benefícios para a pessoa com deficiência, em determinados casos, para usar o canabidiol, que melhora as condições de vida, mas são casos excepcionais. Quem é assistido pelo projeto ressalta a importância de ter quem ajude a vencer as barreiras da exclusão. Sempre pela Defensoria, porque a gente sozinho não consegue. Sem esse apoio, a gente não consegue. Os servidores dividiram os lugares da plateia com pais de crianças e adolescentes com deficiência, pessoas como Dona Francisca. Todos juntos, além de assistir às palestras, aproveitaram apresentações pra lá de especiais, como a do Coral de Libras Somos Um Só e a da Princesa Maria Vitória, que ama o contato com o público. Eu gosto de culto. Maria Vitória tem 14 anos, tem síndrome de Down, mas aos poucos vence as barreiras das limitações dela e também das que são impostas pela falta de inclusão social. O acesso para a gente estar melhor no buscar, está bem melhor do que antes, né? Como eu te falei, tem as dificuldades na questão de conseguir a vaga porque a demanda é grande, mas a gente consegue, a gente está correndo atrás e está conseguindo. Está marcado para amanhã, às 14h, um encontro entre rodoviários e patrões no Ministério Público do Trabalho. A intenção do órgão é mediar as discussões em torno das negociações da nova Convenção Coletiva de Trabalho, que estabelece todos os direitos dos rodoviários que atuam no transporte urbano de São Luís. O sindicato que defende os interesses dos trabalhadores ressalta ainda que não é descartada a paralisação por tempo indeterminado, se durante o encontro não ocorrerem avanços no que se referem às discussões em torno da Convenção Coletiva de Trabalho. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.